Bom, deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou Amanda Diniz, eu sou formada em Economia pela UFPB. Durante a minha graduação, eu trabalhei em um projeto de extensão Sala de Ações, que é um projeto voltado tanto para a educação financeira quanto também para o mercado de capitais. E aí, nesse projeto, foi onde tanto eu tive meu primeiro contato, né, com o mercado financeiro, os assuntos relacionados ao mercado financeiro, e principalmente nessa área de macroeconomia, que foi o que eu me especializei dentro do projeto. E atualmente eu sou sócia aqui da OctoCapital, né, estou aqui com o pessoal aqui em João Pessoa, e sou assessora de investimentos vinculada à Guide, tá bom? Então, além de me apresentar, eu também gostaria de deixar aqui uma espécie de disclaimer, certo? Para evitar aí possíveis, enfim, problemas. Primeiro de tudo, como é um assunto, a economia é sempre um assunto que que sempre tem da abertura para a gente estar dando a nossa opinião. Eu gostaria de deixar claro que as opiniões que eu eventualmente eu expresse, né, durante a apresentação, elas são de responsabilidade somente minha, né, a autora que vos fala, e elas não refletem necessariamente as dos sócios da OctoCapital, certo? E, além disso, para facilitar o entendimento de vocês acerca do assunto, eu vou estar citando alguns tipos de ativos, certo? Alguns tipos de investimento. Entretanto, nada disso deve ser entendido como recomendação de compra ou venda de ativos, tá bom, pessoal? Não entendam dessa forma. Então, bom, eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando que o fato de vocês estarem aqui numa quinta-feira à noite, buscando conhecimento, né, em termos tanto de economia, especificamente, como também de investimentos, isso já é um passo para que vocês sejam distintos enquanto investidores. Por que eu falo isso? Porque Benjamin Graham, né, o pai da análise fundamentalista, quiçá da análise de investimentos em geral, ele fala que quando você faz uma análise profunda da sua carteira de investimentos, dos investimentos que você pretende fazer, né, quando você está nessa constante busca de saber o que é que você está fazendo, isso vai diferenciar, esse é o ponto crucial que diferencia investidores de especuladores. E, consequentemente, no longo prazo, isso vai te gerar um retorno sustentável e melhor. E, além disso, né, Warren Buffett, que é aí o principal seguidor das ideias de Benjamin Graham, né, ele que tem tanta notoriedade aí no mundo dos investimentos, ele fala que os investimentos em conhecimento são os que geram os melhores dividendos. Então, só o fato de vocês estarem em busca desse conhecimento, seja sobre economia, sobre investimentos, já é um passo muito importante. Principalmente porque o investidor, né, quando ele está nesse processo de descobrir, né, o mundo dos investimentos, quando ele está tentando entender, ele vai se deparar com alguns desafios. E o primeiro deles é a quantidade de informações com qual ele vai se deparar nesse momento, né, de aprendizado. E no que se refere ao nosso objeto aqui de estudo dessa noite, né, o contexto macroeconômico pode gerar aí pode ter também suas dificuldades. Por quê? Quando a gente geralmente fala de economia, a gente pode pensar em teorias econômicas complicadas, cheias de matemática, e muitas vezes quando o investidor ele olha para aquele contexto macroeconômico, ele pode não conseguir visualizar com tanta facilidade como é que aquilo vai influenciar a sua carteira de investimentos, né? Por meio de que, por exemplo, o desempenho da atividade econômica, o efeito da inflação vai chegar no seu investimento, seja por meio de uma ação, de um título de renda fixa, enfim. Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje? Primeiro, o primeiro objetivo é expor alguns conceitos básicos de economia. Prometo a vocês que eu não vou entrar em termos
técnicos, termos acadêmicos da economia. Eu pretendo apresentar apenas algumas distinções que é importante a gente saber para que a gente possa entender, né, o contexto macroeconômico que a gente está inserido. E para isso também fornecer ferramentas que auxiliem vocês no processo de decisão, no processo de análise aí, né, do cenário econômico. E, obviamente, é quase que impossível falar de economia sem apresentar dados, né? Se eu for ficar aqui falando com vocês somente de conceitos, vai ficar uma coisa teórica. E aí eu vou apresentar, tudo que eu apresento aqui para vocês vai ser baseado no cenário econômico atual, certo? Bom, primeiro de tudo, a economia, de uma maneira geral e de maneira também simples, ela apresenta certas dualidades. O que é que eu quero dizer? Para você entender a economia, você pode dividi-la sempre em duas partes. Primeiro de tudo é o conceito de macro e microeconomia. Eu tenho um colega que é economista e posso ter outros também convidados economistas. A gente sabe que distinguir macro e microeconomia na academia é uma coisa cheia de termos abstratos e técnicos, o que pode dificultar a compreensão. Mas para o investidor, né, para que você consiga entender, eu vou utilizar o caso da própria análise fundamentalista, né, que a gente pode considerar que a análise fundamentalista ela tem dois momentos. O primeiro é que você vai analisar a empresa, né, em particular, você vai analisar ela a fundo, você vai entender como é que está a estrutura do capital dela, como é que está a questão das receitas, dos custos dela, o lucro, né, se ela está dando lucro, o que é que ela está fazendo ali para otimizar esse lucro, se ela está diminuindo custos, se ela está tentando aumentar receitas, para tentar entender, né, para tentar encontrar uma empresa saudável. Só que num outro momento, você vai analisar o quê? Você vai analisar o setor em que ela está inserida. Assim como de que forma, por exemplo, quais são as variáveis econômicas que vão afetar diretamente a atividade dessa empresa. Então, esse caso pode ser usado para distinguir a macro da microeconomia. A macroeconomia ela vai estudar o agregado, digamos assim, de indivíduos, né, a economia em geral, enquanto a microeconomia ela estuda o indivíduo sozinho, digamos assim, fazendo escolhas, seja o indivíduo consumidor ou o indivíduo empresa, firma. Entretanto, cada uma dessas duas vertentes, elas vão ter suas teorias, certo? E elas se complementam, claro, elas servem de suma uma para outra, mas elas não ficam somente naquele campo teórico, somente para economista ou qualquer outro tipo de especialista estudar. Não. Essas teorias, elas buscam prever o comportamento humano para servir de insumo base para as políticas econômicas. E é aí onde a gente encontra outra dualidade em economia, que são as chamadas políticas ortodoxas e políticas heterodoxas, que tem um nome bem estranho, mas não é difícil de entender, certo? De um lado, a gente tem as políticas ortodoxas, que são aquelas políticas que são pautadas no princípio de que a economia ela tem um curso natural, certo? No longo prazo, ela tende a achar uma espécie de equilíbrio em que tudo funciona de maneira, entre aspas, perfeita. E isso tudo acontece sem que seja preciso, né, grandes imposições de regras, uma grande intervenção do governo, para que tudo possa funcionar plenamente. Entretanto, essas medidas de políticas econômicas, elas não surtem um efeito logo num curto período de tempo. Inclusive, elas podem até ter um certo gosto amargo, né? Podem ser um remédio ali amargo para a economia. E aí acabam sendo políticas um tanto impopulistas. E aí não tem, num primeiro momento, elas não têm uma grande adesão por parte da população. Entretanto, quando você amplia o horizonte, quando você trabalha no longo prazo, os efeitos dessas políticas elas tendem a ser permanentes e muito benéficos para a economia.
Por outro lado, você tem as políticas heterodoxas, que são políticas de curto prazo, certo? Aí já está a primeira distinção entre elas. Ortodoxas, longo prazo, heterodoxas, longo prazo. Outra característica das políticas heterodoxas é que elas são focadas mais no curto prazo. E aí, essas sim são consideradas medidas populistas, que geralmente têm uma grande aderência por parte da população. Entretanto, seus efeitos são temporários. E, inclusive, se elas forem aderidas aí com... elas tiverem um caráter permanente, digamos assim, tem alguém querendo torná-las permanentes, elas podem ter um efeito muito nocivo para a economia. Só que, vejam, pessoal, aqui não importa se você está do lado da microeconomia, do lado da macroeconomia, do lado dos heterodoxos ou dos ortodoxos. Um conceito muito importante que sempre vai prevalecer em economia é o princípio da oferta e da demanda. E aí, trazendo para o contexto do investidor, né, onde é que isso estaria presente? O próprio mercado de ações. Esse princípio é o que vai definir, por exemplo, qual vai ser o preço de fechamento no final do dia, né, de acordo com a oferta e a demanda, ali no mercado secundário, né, por essas ações. Também está no mercado de câmbio, né, quando você tem aí os agentes ofertando e demandando moeda estrangeira em relação à nossa moeda, né, o real, como também no mercado de trabalho, onde você vai ofertar ou demandar a mão de obra em troca de salários, isso aí vai definir o nível dos nossos salários. Então, percebe que isso está presente na nossa vida mais do que a gente muitas vezes percebe, certo? E, bom, pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Até agora não, Lucas. Pronto, então vamos seguindo. Só confere se o pessoal está ouvindo bem, porque o Walter disse que não está ouvindo bem agora. Vocês estão me ouvindo, pessoal, bem? Tá tudo ok? Me confirmem aí, por favor. Muito bem aqui, ó. Ok, pronto, ótimo. Então, vamos lá, continuando. Bom, pessoal, um conselho que eu dou para vocês, né, que estão aí querendo entender sobre macroeconomia. Sempre, gente, busquem informações direto da fonte primária, né, daquele órgão lá que divulga originalmente, digamos assim, aquela informação. E por que eu falo isso? Isso aí é uma prática que desde sempre deve ser adotada. Entretanto, no atual cenário que a gente está vivendo, seja por conta da expansão tecnológica, né, e aí todo mundo tem acesso a diversas informações, e aí você não sabe também até que ponto essas informações são verídicas, assim como também por conta de alguns fatores políticos, os principais meios de comunicação, eles podem acabar viesando aí a divulgação dessas informações. E aí, se você não tiver um certo senso crítico, né, se você, inclusive, não tiver muito esse hábito de ir direto na fonte pesquisar exatamente o que está acontecendo, você pode acabar, digamos que, vendido, né, para o que esse meio de comunicação está tentando passar para você. Né? Então, é sempre importante vocês terem a sua própria opinião e, inclusive, pautando-a com base nas informações originais, certo, pessoal? Então, para isso, eu separei aqui alguns bancos de dados que podem ser úteis em algum momento aí dos estudos de vocês sobre investimentos. Os dois primeiros são o Sidra, né, que é o banco de dados do IBGE, e também o IPEA-Data, que é o banco de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Lá vocês vão encontrar uma infinidade de séries econômicas sobre emprego, contas nacionais, né, PIB, consumo das famílias. Tem também a pesquisa de orçamento familiar, entre outras. Inclusive no IPEA-Data, você consegue encontrar variáveis, informações sobre outros países, como, por exemplo, PIB dos Estados Unidos, inflação de lá também, tem da China, enfim, perdão, da China não, tem da Alemanha, tem de vários países. E também nós temos o site do Tesouro Nacional,
onde lá vocês encontram os dados acerca da política fiscal do nosso país. Lá vocês encontram planilhas que discriminam receitas, despesas, informações sobre a dívida pública, né, do nosso país. E já no Banco Central você encontra as informações acerca da política monetária, como, por exemplo, a meta da inflação, qual a taxa de inflação atual, taxa de juros, meta da taxa de juros. E lá também eles têm um banco de dados também que disponibiliza as contas externas, tem também alguns indicadores fiscais lá. Entretanto, eu admito que, apesar desses sites estarem a cada dia aperfeiçoando a estrutura deles para atender essa demanda do cidadão comum, né, não somente do especialista, né, seja de mercado, seja, enfim, um pesquisador, eles querem tornar esse acesso à informação mais democratizado, digamos assim. E eles têm melhorado o aspecto. Entretanto, ainda assim, pode ser difícil para um investidor entrar lá e encontrar, por exemplo, uma série do PIB. Se você entrar no IPA Data e digitar, eu quero ver a série do PIB, vai aparecer um bocado de séries do PIB com diferentes especificações, e aí você pode se encontrar perdido. E aí, qual é a minha dica para vocês? Boletim Focus, pessoal. Né? Essa é uma pesquisa, uma coleta feita pelo Banco Central do Brasil, né, que inclusive é uma ferramenta de política monetária, em que lá são coletadas as expectativas dos agentes de mercado, né, bancos, empresas não financeiras, corretoras, tem universidades também, que totalizam aí hoje cerca de 140 cadastros. E lá e por que isso serve como ferramenta de política monetária? Porque como esses agentes, eles representam de fato a economia, eles fazem parte da economia, eles estão à frente, então o que eles esperam de comportamento da economia é considerado como profecias autorrealizáveis, porque pode ter certeza que acontece. Uma vez que eles esperam, vai acontecer. E aí lá, vocês vão encontrar projeções feitas por esses agentes sobre taxa de juros, índice de preço, atividade econômica, taxa de câmbio, balanço de pagamentos e setor fiscal. Então, percebam, aqui a gente já tem as variáveis básicas para que a gente possa fazer uma análise da economia. Porque, por exemplo, você tem política monetária, com taxa de juros e índice de preço, como também tem política fiscal, com as variáveis do setor fiscal. Assim como a gente tem tanto os indicadores de atividade econômica internos como externos, né, que são aí captados pela taxa de câmbio e também pelo balanço de pagamentos, que nos vai dar aí uma ideia de como é que está o fluxo, né, de capital, renda, enfim, entre o nosso país com os países estrangeiros. E aí, como o próprio Banco Central reconhece, essa ferramenta acaba sendo fundamental também para um investidor. Por quê? É interessante a gente olhar a trajetória da variável, tipo, daqui para trás? Mas quando você faz o investimento, você está focando no futuro. É aquela história, né? Rentabilidade passada não quer dizer necessariamente que você vai ter aquela mesma rentabilidade no futuro. E aí você quer formar a sua expectativa, né? Pra como é que qual vai ser o desempenho da economia e como é que aquilo vai impactar no seu investimento. Então, o Boletim Focus, ele vai dar essa perspectiva de desempenho futuro para você que é investidor. E aí, quer um exemplo? Só antes da gente avançar, aqui é o site do Banco Central, certo? Lá onde vocês encontram o relatório Focus. Toda segunda-feira é publicado, então eles atualizam toda segunda-feira pela manhã, então vocês podem acessar, isso aqui é público, certo, pessoal? E aí, vamos voltar lá para o nosso exemplo, e aqui a taxa de juros, né? Lá no Boletim Focus é divulgada a expectativa dos agentes em relação à meta da taxa Selic, que vai ser aquela fixada na ata do Copom, né? E em porcentagem ao ano. Mas aí você pode me perguntar, Amanda, como é que eu vou pegar essa informação e vou aplicar na minha carteira de investimentos? Um exemplo é o setor imobiliário.
né? Quando você tem um cenário de taxa de juros baixas, esse setor ele se beneficia, seja por conta dos contratos de locação, como os custos de financiamento. Isso aí, essas variáveis, elas vão, digamos que, se tornar mais baratas em um cenário de taxa de juros mais baixo. E aí, esse setor, a atividade nesse setor, né, como você está enfrentando aí um custo menor, esse setor ele tende a se aquecer, né, a ter um desempenho melhor. E aí, por exemplo, tá, você pode ver um desempenho melhor de ações, né, de empresas que são ligadas ao setor, por exemplo, de construção civil, né, o setor imobiliário, como também você tem os fundos imobiliários, né, que também se beneficiam muito desses cenários. Enfim, esse é um exemplo. Mas, afinal, e aí como é que está essa taxa de juros? O que é, primeiro, né, essa taxa de juros? Ela é o nosso instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação, e ela é utilizada aí como parâmetro nos mercados de títulos públicos. E ela vai ser determinada, né, o seu comportamento vai ser determinado pela inflação em relação às expectativas de inflação dos agentes, mais algumas outras variáveis. Então, percebam só, aqui está o gráfico, certo, da taxa Selic, visualmente de 2015 a 2020, um cenário aí de 5 anos. Como a gente pode ver, desde o final de 2016, a gente vem numa tendência de queda da taxa de juros, inicialmente porque a gente vinha aí com a inflação sob controle, né, o que deu espaço para a política monetária atuar. Entretanto, nesse período agora, né, que a gente está vivendo, o Banco Central aí tem entrado com o estímulo monetário, né, para a gente enfrentar aí essa pandemia. E aí, o que é que o mercado está esperando? Eu trouxe aqui o gráfico das expectativas de inflação aí, tanto para 2020, 2021, 22 e 23, certo? Que é o horizonte de tempos que o Banco Central ele sempre trabalha. E aí a nossa atual taxa de juros, né, praticada aí no mercado, em maio, ela é de 3,01. Entretanto, os agentes estão esperando que a gente termine o ano em 2,25% ao ano. Então, eles ainda estão... a expectativa é que ainda ocorra mais quedas, tanto por conta das sinalizações, né, que o Banco Central já tem dado, também pelo atual cenário. E aí, para 2021, ele já prevê aí um aumento, né, da taxa de juros para 3% ao ano. E aí, sabendo que a taxa de juros é determinada pela inflação, então a gente também tem que acompanhar a inflação, né? A gente tem que saber como é que está o comportamento dela, né? O que é que os agentes estão esperando. E, por exemplo, a inflação aqui, no Boletim Focus, é divulgada o índice de preço ao consumidor amplo e o IGPM. Né? Essas são dois índices de preço, cada um com diferentes metodologias de cálculo, mas, inclusive, um deles é utilizado como objetivo da política monetária, né? O Banco Central, o objetivo dele é manter o IPCA sob controle, e esses dois indicadores são muito utilizados como indexadores dos títulos de renda fixa, né? Se você pegar aí operações de crédito privado, é bem comum que você encontre operações chamadas rentabilidades híbridas, né? Que você tem uma parte que é prefixada, você já conhece a taxa, e a outra que vai ser indexada ao IPCA ou IGPM, né? E aí vai depender da variação de um desses dois indicadores. E aí a gente já vê, né, a aplicação deles, do desempenho deles na carteira de investimentos. E aí, aqui nós temos o IPCA em relação à sua meta, né, essa linha preta que vocês estão vendo é a meta da inflação nesses últimos 5 anos. Como vocês podem ver, né, ali de 2015 até tipo 2016, a gente vinha aí com a inflação bem acima da meta. Entretanto, essa queda aí que a gente vê foi quando finalmente a inflação ficou sob controle, e aí o Banco Central teve finalmente espaço para começar a reduzir, né, a taxa de juros da economia, e desde então a gente vem aí trabalhando sempre próximo da meta, e inclusive agora, né, a gente está aí
com uma tendência bem forte de queda da inflação, principalmente por conta do cenário atual que a gente está passando de crise, em que a atividade econômica está praticamente parada, né? E aí você não tem pressão sobre os preços. E aqui, isso aí já é refletido nas expectativas dos agentes, como vocês podem ver aqui no gráfico, atualmente a nossa taxa de inflação está em 1,88% ao ano, né? E o dado até maio. E para 2020, os agentes estão esperando aí para o final em 1,61% ao ano, que ainda é menor do que a gente está agora, mas que aí está par e passo, né, com o que a gente está observando na economia. E para 2021, eles já esperam uma inflação maior, né, de 3%. Que aí pode ser que está embutido aí os efeitos desse estímulo monetário que a gente está vendo agora. E aí, outra variável também, pessoal, que vai afetar o comportamento da taxa de juros e que é muito importante a gente está acompanhando, obviamente, que é a atividade econômica, né? Lá no Boletim Focus é divulgado a expectativa da taxa de crescimento do PIB, certo, gente? Não é o valor absoluto do PIB, mas o quanto que ele vai crescer. E a atividade econômica, ela tem um papel importante na carteira de investimentos de maneira praticamente geral, né? Porque querendo ou não, os investimentos são atividades de crédito e por trás de todas as atividades de crédito você tem, nesse caso da gente, você tem uma empresa por trás e essas empresas, elas tendem a ser afetadas pela atividade econômica de maneira geral. E aí, só que o indicador de atividade econômica, a gente não tem somente a taxa de crescimento do PIB. Vocês também podem, se vocês já ouviram falar, aí nos jornais, geralmente é muito divulgado, o IBCBR, que é um indicador publicado pela Fundação Getúlio Vargas, que aí também é considerado como o principal índice de atividade econômica. Então, eu trouxe aqui para vocês, certo, a série do PIB. Aqui está em milhões de reais, certo, de 2015 a 2020, no acumulado 12 meses. A gente já pode ver ali no final da série, né, os efeitos da nossa atual crise. Isso aqui, inclusive, é algo atípico para a série do PIB acumulado 12 meses, porque geralmente essa série, ela, se você olhar num horizonte maior, por exemplo, de 1995 para cá, ela parece que é uma linha sempre constante. E essa, digamos que bicada aqui para baixo é algo inédito nesse intervalo de tempo, que reflete aí, de fato, essa queda na nossa atividade econômica, né, brusca que a gente tem visto. E, claro, que não poderia ser diferente no índice de atividade econômica, né, do Banco Central, que no caso é o IBCBR, lá da Fundação Getúlio Vargas, que aí, do início de 2020 para no caso agora maio, né, o índice já caiu aí 20 pontos, né? Então já está refletindo aí os efeitos da crise que a gente está passando. Então, em relação ao PIB, né, em relação ao Boletim Focus, o que é que a gente tem esperado? O que é que os agentes têm esperado, né, para 2020? Uma queda de menos 6,50% ao ano. E atualmente como a gente está trabalhando com a série acumulada, então ela ainda não capta bem essa variação. A gente só vai poder sentir mesmo quando chegar no final do ano, que a gente calcular meio que ponta a ponta essa taxa de crescimento. E atualmente a gente já tem aí um crescimento de 2,71% ao ano no acumulado 12 meses. E para 2021, ao contrário do que eles esperam para 2020, né, eles esperam um crescimento de 3,5% ao ano. Mas isso aí é tanto decorrente da gente ter saído, né, a gente ter voltado às nossas atividades, como também pelo fato de que, como você teve uma queda muito brusca, você vai estar partindo de uma base, digamos que menor. E aí depois, quando você começar a retomar, isso aí vai se refletir em uma taxa um pouco maior do que o que a gente está habituado a ver, né, na nossa série do PIB. E, bom, pessoal,
E aqui, por outro lado, a gente tem o setor externo, né? A taxa de câmbio, a relação real por dólar. A taxa de câmbio, o comportamento da taxa de câmbio é aí um importante indicador, principalmente quando a gente está analisando em termos de carteira de investimento, por exemplo, quando você está trabalhando com uma empresa, né, você está analisando uma empresa que é exportadora ou importadora, seja tipo exportadora do seu bem final, né, o seu produto final, como importadora de algum de seus insumos, seja máquina, equipamento ou matéria-prima, a taxa de câmbio é uma variável muito importante para estar acompanhando aí o desempenho dessa empresa, né? Porque um aumento dela para uma empresa importadora, isso vai não vai ser não vai ser bom, né? Porque isso vai estar aumentando os custos dela de produção. Entretanto, para uma empresa exportadora, isso quer dizer que o produto dela está mais competitivo no mercado internacional. Então, ela se beneficia. Então, aí é por isso que a gente, quando você tem um cenário de taxa de câmbio um pouco mais alta, empresas, por exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, uma empresa como Klabin, né? Ou, por exemplo, a própria Vale. Essas empresas, elas tendem a se beneficiar nessa alta da taxa de câmbio, né? Então, os principais determinantes da taxa de câmbio, dessa dinâmica, né? Para que vocês tenham aí a lógica de como é que funciona a dinâmica dela, é o diferencial de juros, ou seja, a diferença entre a taxa de juros daqui do Brasil com a dos Estados Unidos. Perdão, pessoal, pode ser uma taxa de juros de qualquer país desenvolvido, mas geralmente a gente utiliza como parâmetro os Estados Unidos, né? E também o risco país. E aí, nesse ponto, eu vou abrir um parênteses que vai ser muito útil para vocês. Quem ainda não segue o Instagram da Octo, vão lá e sigam, que hoje sai um vídeo do meu sócio Gabriel explicando essa dinâmica cambial. Vale muito a pena assistir. Ele vai explicar como é que funciona. E aí, depois que eu acabar aqui, vão lá, gente, vejam e, inclusive, sigam a gente, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto. E aí, sabendo disso, a gente tem aqui o comportamento da nossa taxa de câmbio nos últimos 5 anos. Como a gente pode ver aí, ela deu um salto gigantesco, né, do início de 2020 para cá. Ela já vinha numa tendência de alta, mas realmente se intensificou, principalmente por conta do tanto cenário interno como externo, né? O mundo inteiro aí parou por causa dessa pandemia e diante dos desafios, né, que os formuladores de política econômica, né, da nossa economia, eles tiveram que lidar para enfrentar a crise, né? Isso aumentou muito o nosso risco país, né? Que de certa forma é natural que em momentos de crise os países que são considerados emergentes eles tenham esse aumento na percepção de risco por parte de investidores estrangeiros, o que aí ocasiona uma certa fuga de capitais, né, no primeiro momento, que faz com que a nossa taxa de câmbio ela se valorize, no caso, ela aumente. E aí, quando a gente vai analisar o Boletim Focus, os agentes realmente eles mudaram bastante a expectativa, né, em relação à taxa de câmbio para o final do período, para todos os próximos anos. E atualmente a gente está com, até o fim de maio, né, a nossa taxa de câmbio era de 5,4257 reais por dólar. E para 2020 o mercado já espera, né, uma taxa de câmbio em 5,20. E para 2021 está em R$5, né? Então eles esperam uma redução aí na nossa taxa de câmbio. Mas, apesar da gente ter, principalmente com base, né, em teorias econômicas, essa lógica para tentar descrever o comportamento da taxa de câmbio, ela é um componente completamente previsível, né? O pessoal até brinca que quando você olha no Boletim Focus qual é a previsão, pode apostar contrário para o final do ano, que vai estar completamente diferente. E aí, em relação aqui, pessoal, ao risco país, eu trouxe aqui de um relatório do Tesouro Nacional, né, que mostra aí que a percepção de risco
em relação aos países emergentes, né, medido aí pelo CDS, com vencimento em 5 anos, vem reduzindo aí nos principais países emergentes. Aqui no Brasil, a redução foi de 7,87%, o que aí pode corroborar com essa redução. Se a gente analisar aqui no final dessa série aqui de expectativas, a gente pode ver uma leve redução, né, das expectativas dos agentes em relação à taxa de câmbio, para que eles venham esperando aí, por exemplo, logo no finalzinho de maio. E isso aqui, o comportamento da taxa de câmbio. Além do comportamento da taxa de câmbio, a gente também tem o setor fiscal, né, da economia. Que aqui a gente tem, por exemplo, o resultado primário do governo. O que é que vem a ser o resultado primário, né? Primeiro de tudo, esse aqui que a gente tem é o governo central, em relação ao governo central, que, no caso, diz respeito tanto às obrigações como os ativos do Tesouro Nacional, INSS e Banco Central, e ele vai medir exatamente a diferença entre as despesas e as receitas do governo, excluindo aí as despesas com os pagamentos de juros e os ativos financeiros também dessas instituições. E aí, essa medida, ela é amplamente utilizada, principalmente em relação, quando você vai tentar verificar se a política fiscal é sustentável, porque ela é considerada como um efetivo esforço da política fiscal brasileira, né, aí em apresentar um resultado melhor. Entretanto, né, na nossa atual situação, quando a gente analisa aí a série do resultado primário do governo central em porcentagem do PIB, né, que fica aí mais fácil da gente analisar, a gente pode ver aqui, ó, que do início desse ano até agora, a gente teve um comportamento de queda que, inclusive, ultrapassou o que a gente, digamos, de forma sazonal, a gente consegue verificar nos mesmos períodos dos outros anos. E aí, refletindo a piora no nosso cenário fiscal, né, por conta desse aumento dos gastos que o governo vem tendo aí para tentar segurar a economia brasileira no atual cenário da pandemia. Entretanto, quando a gente analisa as expectativas, né, a gente vê aqui que o resultado primário em porcentagem do PIB atual, ele está em torno de menos 16,87, né? A gente tem um déficit. E essa informação a gente só tem até abril. Entretanto, quando a gente analisa o boletim Focus, para 2020, eles estão esperando um resultado em torno de menos 10% do PIB. E para 2021, inclusive, é um resultado de menos 2,30% do PIB. Por que tem essa diferença, né? Mesmo a gente diante desse cenário de aumento dos gastos? Isso acontece por conta, principalmente, da confiança que o mercado tem na figura do nosso ministro da Economia, né, que tem aí se comprometido em garantir a nossa agenda de reformas que busca melhorar a situação fiscal do nosso país, mesmo depois, quando passar a pandemia, né? Ele pretende aí retomar, inclusive ele tem a gente tem uma série de medidas que estão sendo aprovadas mesmo nesse momento, né, que são de extrema importância para o nosso setor fiscal, né? E aí, uma outra medida também do setor fiscal é a dívida líquida do setor público. E, no caso aqui, o setor público já é um conceito mais amplo do governo, que aí vai incluir estatais, além daqueles que eu falei, né, Tesouro Nacional e Banco Central e INSS, ele vai incluir estatais, autarquias e as 3 esferas do governo, ou seja, governo federal, governo estadual e governo municipal. E essa dívida, né, ela vai se diferenciar da dívida bruta, porque ela exclui obrigações e ativos financeiros e ainda ela considera o balanço patrimonial, no caso financeiro, do Banco Central, o que é aí uma certa particularidade da nossa
da nossa economia, porque em outros países, né, isso aí é uma métrica internacional, em outros países eles não consideram o balanço patrimonial do Banco Central, entretanto aqui a gente utiliza, e essa é uma medida também que é utilizada para verificar a sustentabilidade da política fiscal, né, porque a dívida líquida, ela existe porque a gente tem déficit, a gente gasta mais do que o governo gasta mais do que consegue arrecadar, então ele tem que recorrer a dívidas para poder se manter. Então, quando a gente analisa aqui a série da dívida líquida do setor público, né, em porcentagem do PIB, a gente vê uma tendência de alta até aí o final de 2019. E aí, até meados aí do que a gente, nesse primeiro semestre, né, do nosso ano, a dívida ela já vinha tomando aí uma outra tendência, né, uma tendência de queda, o que para a gente era um feito muito bom, até porque se a gente for analisar, né, de 2016 a gente saiu ali de uma dívida de menos de 35% do PIB e agora a gente estava em um patamar de 55%. Isso aí o esforço, né, fiscal que vinha sendo feito estava começando a surtir efeito. Entretanto, né, com esse atual cenário, a gente vê ali que ele está voltando a subir. E aí, o que é que o mercado está esperando? O mercado espera que suba ainda mais, né? Eles estão esperando para o final de 2020 uma relação dívida-PIB de 60,20%. E para 2021 ainda maior, de 67,20%. O que aí é bem preocupante, né, em relação à nossa situação fiscal. Entretanto, que é amenizado, né, pela postura aí da nossa equipe econômica. Bom, e uma outra variável, pessoal, que também é muito importante aí estar no radar de vocês, é o investimento direto no país. É que aqui também é mais uma variável, digamos que complementar, né, que ela também influencia lá na taxa de câmbio, né, que é uma importante variável, que esse investimento direto no país nada mais é do que o resultado líquido, né, de entrada e saída de capitais. Entretanto, ela se diferencia. O grande ponto dela é que essa entrada e saída de capitais é com o objetivo de adquirir participações de capital com interesse duradouro. Ou seja, esse investimento direto no país nada mais é do que no caso, ou a entrada ou a saída, né, do nosso capital para, por exemplo, construir fábricas, você poder investir em empresas, né, em participações. E a economia brasileira, né, historicamente, ela sempre foi dependente desse tipo de investimento, no caso, um investimento estrangeiro direto aqui no país, dado a nossa poupança, né, nacional, ela ser muito baixa, seja por conta da nossa cultura em termos de sociedade, né, nós não temos, de maneira geral, a grande maioria não tem o hábito de poupar, como também por parte do governo, né? Que a poupança do governo, que seria a diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta, também a gente não consegue visualizar, e aí a gente acaba dependendo aí da poupança externa, né? Desse investimento que vem de fora aqui para o nosso país. Então, quando a gente analisa aqui o comportamento do investimento direto, a gente via e vendo, né, um aumento desse investimento até aí o início do ano. Entretanto, o atual cenário, né, do coronavírus deu aí uma certa reduzida, né, nesse ingresso de capitais, o que aí acaba comprometendo a nossa atividade econômica, né, que depende muito desse tipo de investimento. E aí, atualmente, o nosso patamar é de 67 bilhões, aí quase 68 bilhões de dólares, e para o final de 2020 o mercado espera um patamar ainda menor, que é de 60 bilhões de dólares. E para 2021 ele já aí, espera um aumento, né, indo para 75 bilhões de dólares, que aí reflete as expectativas de melhora, né, aí no médio prazo da nossa economia, principalmente na percepção
do investidor estrangeiro. Então, pessoal, para a gente concluir aqui o workshop, tem 2 perguntas. Meu sócio aqui está dizendo que tem 2 perguntas, e aí eu vou pedir para ele me falar quais são as perguntas. Matheus perguntou: a Guide disponibiliza alguma análise sobre o Bulletin Fox para os clientes? Olha, lá no site da Guide, eles têm alguns relatórios diários sobre as informações do mercado em geral. Mas, assim, pelo menos eu não me lembro de ter, assim, especificamente. Toda vez que sai, eles relatam lá no seu relatório, sempre matinal, a respeito do Bulletin Fox. Mas aí você pode olhar lá no nosso site, no site da Guide, né, que lá com certeza tem outras informações que com certeza também vão pegar ali emprestado algumas informações do Bulletin Fox. E aí agora vamos para a segunda pergunta. Tiago perguntando: como posso saber se é melhor pré-fixar ou pós-fixar meus investimentos em renda fixa? Bom, isso aí você deve analisar, primeiro de tudo, o seu perfil de investimento, certo? A gente precisa entender exatamente qual é o seu objetivo, saber o que é que você quer com esse investimento que você vai fazer, e aí depois a gente pode aí saber te responder melhor qual dos dois seria melhor para você. E tem mais alguma pergunta, Lucas? Então, pessoal, para concluir, eu trouxe 2 frases aqui para vocês. A primeira é de Machado de Assis, que diz o seguinte: há um falar e 2 entenderes, costuma dizer o povo. E não diz tudo, porque a verdade é que há um falar e 2, 5 ou mais entenderes, segundo os casos. E a outra frase é de Milton Friedman, que diz: um dos piores erros possíveis é julgar políticas pelas suas intenções, ao invés de por seus resultados. Então, pessoal, eu gostaria de finalizar dizendo que tudo que eu falei aqui para vocês, eu me embasei nas teorias econômicas que eu aprendi ao longo do curso e nas experiências que eu vejo aqui no dia a dia do escritório, certo? Entretanto, cada um de vocês vai ter uma percepção de mundo diferente da minha, e vocês têm todo o direito de concordar, como também de discordar. E, entretanto, uma coisa que sempre deve prevalecer, que aí está muito explícito na frase do Milton Friedman: sempre, pessoal, sempre deem prioridade ao que, de fato, tem mostrado resultados positivos para a economia, e não simplesmente por discursos altamente demagógicos, que são aí contados aos 4 ventos, principalmente em momentos de dificuldade. Então, pessoal, esse foi o nosso workshop. Então, estão abertos. Deixa eu abrir aqui o chat. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. Show de bola, Amanda. Parabéns. Muito obrigada, Matheus. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar, pessoal. Estou por aqui. E aí vocês podem falar. Agora eu vou estar anotando, porque aí as próximas Amanda, eu vou dúvida. fazer o vídeo. Oi. Mais acadêmica. Certo. Milton Friedman Eita, seria que Matheus. tipo de investidor? Deixa eu analisar. Milton Friedman. Acho que Milton Friedman seria mais um conservador. E Hayek? Ai, danou-se. Pede ajuda, Pois Lucas, aí. Surgiu essa curiosidade agora. Ele tá aqui falando que seria um especulador total. Bom. Ei, valeu. Ei, obrigada, Matheus. Fica dessa parte, pessoal. Enfim, podem mandar suas dúvidas e, enfim, finalizamos aqui o nosso workshop.
Pessoal, antes de... Eu tô vendo aqui que o pessoal já tá começando a sair, mas antes de sair, gente, sigam nossas páginas, tá? Nossas redes sociais. A semana que vem também a gente já tá planejando outro workshop, então fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando, tá? Um workshop muito bom. E é isso. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Walter. Boa noite, pessoal. Obrigada também, Tiago. Obrigada pela presença de todos vocês. Ai, que coisa.